O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Hoje, feriado, uma data importante, dia da Revolução de 32 e, é claro, um tema fundamental que vamos abordar no Jornal em Foque desta terça-feira. Lembrando, um programa gravado, mas com um conteúdo muito especial com o nosso convidado, um dos mais importantes jornalistas que conhece muito sobre a história da cidade de Santos e, é claro, gentilmente está aqui conosco para falar sobre Santos dentro desse cenário. Sérgio Williams, que também é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos e tem muito conhecimento, conhece muito nesse sentido. Seja bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Fernando. É sempre um prazer falar com vocês aqui da Enfoque e falar de um assunto tão interessante, tão importante, né, que é a Revolução Constitucionalista de 1932, que os santistas abraçaram de corpo e alma, né? Os santistas realmente, junto com todos os outros paulistas, resolveram aí brigar por uma nova Constituição no Brasil, lutar contra um regime que tinha sido empossado de forma ilegítima, né? O regime de Getúlio Vargas, e acabou sofrendo bastante, né, com essa situação. Tivemos o porto aí fechado por conta do cerco dos navios da República, né? Porque São Paulo contra o resto do Brasil, né? Uhum. Então, e muitos pracinhas, né, os voluntários santistas indo para as frentes de batalha ali no Vale do Paraíba ou na frente sul, ali junto à fronteira com o Paraná. Várias baixas, né? Muitos desses voluntários faleceram e acabaram sendo homenageados depois com nomes de rua aqui na cidade. Temos várias ruas com nomes desses voluntários. E é uma história super bacana, assim, super interessante, que as pessoas precisavam se aprofundar mais, até também para ter um pouco mais daquele sentimento de pertencimento a uma sociedade, de brigar pelas boas causas. Eu acho que os paulistas perderam, né? Tiveram que se render em 1º de outubro de 32, mas mostraram para o Brasil que a gente tem que brigar pelas coisas que a gente acredita. Exatamente, até do que você está falando, desse contexto, né, de Santos nesse cenário, e vários personagens dão nome de ruas, até curiosidades que muitas vezes hoje você tem as placas que ainda permitem que as pessoas saibam quem são efetivamente. Sim. Os nomes, né, das pessoas que prestam homenagem, obviamente, às ruas. Só para citar, dentro desse contexto, né, como é que se mobilizaram a população de Santos? Como é que foi dentro desse contexto? Porque, como você falou, era São Paulo contra o resto do país, né? E nas escolas, muitas crianças nem têm ideia do que foi, o que representou essa data tão importante, que depois houve o reconhecimento por parte do governo do estado, que se transformou num feriado, mas para muita gente é só mais um feriado, e tem tudo por trás disso, tem toda uma história, e Santos é fundamental dentro desse contexto, até para as pessoas entenderem o que foi a Revolução Constitucionalista de 32. De forma bastante rápida, contextualizar o porquê chegou nessa Revolução. O Brasil já é regime republicano desde 1889, né, desde Marechal Deodoro da Fonseca. Depois, quando começaram os presidentes civis, a partir de Prudente de Moraes, existiu no Brasil quase que um revezamento nessa presidência entre paulistas e mineiros. Café com leite. Que aí a gente aprendeu na escola que é a República Café com Leite. Então havia um revezamento, era sempre um paulista, depois um mineiro, depois um paulista, depois um mineiro. Quando chegou o Washington Luiz Pereira de Souza, um paulista, que aliás nascido no Rio de Janeiro, mas fez a carreira política em São Paulo, foi prefeito de São Paulo, foi governador do estado e alcançou a presidência da República ali no final da década de 10, o próximo da fila deveria ser um mineiro, né? E aí o então presidente Washington Luiz não quis isso e resolveu lançar um outro paulista, Júlio Prestes,
a candidatura à presidência da República pelo partido que comandava o governo. Isso incitou uma revolta por parte dos mineiros, por esse rompimento desse acordo, né? Esse acordo de palavra, não existia nenhum acordo em papel. E aí Getúlio Vargas, que era um candidato oposicionista ao governo Getúlio Vargas, ao governo Washington Luiz, ele aproveitou dessa situação, desse rompimento, e trouxe para si o apoio dos mineiros e também o apoio da Paraíba, né, que tinha lá o candidato da Paraíba, que foi o candidato a vice dele, que João Pessoa. João Pessoa foi candidato a vice do Getúlio Vargas, e ele era o candidato da Paraíba. Na verdade, se votava no vice separadamente, sim, mas ele era a composição política com o Getúlio. Ocorre que quem venceu, no final das contas, foi o candidato da situação, que foi o Júlio Prestes, e isso revoltou, né, o Getúlio. Os mineiros todos não aceitavam essa situação, falaram que teve fraude nas urnas, aquela coisa de... Já se falava isso? Já se falava, não, se falava, porque era cédulas e papel, mas sim, existia, obviamente, não nada era safo, né? Poucos votavam também. Não era um voto universal, assim, era voto, não era tão obrigatório. E aí teve uma situação de que o João Pessoa acabou morrendo, assassinado, mas numa questão passional, né, de questões pessoais dele, não tinha nada a ver com política, mas transformaram a morte dele em uma morte política. E Getúlio mexeu nesse calor da emoção da morte do João Pessoa e incitou um golpe de Estado e marchou na direção do Rio de Janeiro para depor o Washington Luiz, que estava no final de mandato, para impedir também o Júlio Prestes de assumir no ano seguinte, que de 29 para 30. E aí acontece que ele chegou ao Rio de Janeiro, atravessou São Paulo, sem nenhuma resistência. Os paulistas até pensavam em resistir nessa revolução, chamada Revolução de 30, mas o Getúlio Vargas atravessou São Paulo, foi ao Rio, e depois o Washington Luiz assumiu o poder e cassou a Constituição. Ele começou a governar realmente como um ditador, né? Ditava as regras através de decretos e tudo mais, e empossou todos os governadores, cassou os governadores eleitos e colocou nomeados, ou seja, realmente impôs uma ditadura. E aí o Brasil se tornou uma outra situação. O Getúlio, obviamente, prometendo que isso era uma situação temporária, que ele ia depois abrir a democracia novamente, que o Brasil estava precisando desse chacoalhão. E isso passou 1 ano, 2 anos e nada de uma nova Constituição. E os paulistas então começaram a exigir que essa Constituição fosse promulgada com as regras, né, regras democráticas, com eleição e tudo mais. E o Getúlio não se mexia nesse sentido, então os paulistas começaram a ir para as ruas protestar. Até que houve um conflito em São Paulo, com a morte de 4 jovens, que não lembro o nome, Miragaia, Maurílio, Dário, não sei, que é o MMDC, que surgiu esse movimento. E aí eclode em 9 de julho, então os paulistas pegam nas armas, resolvem também dar um contraponto de um outro golpe, né, de derrubar o Getúlio Vargas através das armas. E tinha, em tese, o apoio de alguma parte do Paraná, de Minas, Mato Grosso do Sul, mas os apoios foram sumindo, e aí São Paulo se viu sozinho contra as forças de Getúlio Vargas, e aí foi o que a gente conhece. Essa Revolução 32 começou 9 de julho, mas terminou em 1º de outubro. Então foi uma revolução não tão longa assim, mas foi o suficiente para morrer muita gente. São Paulo foi bombardeada, né? Santos não foi bombardeada, mas Cubatão teve um bombardeio na usina... Que pertencia a Santos, né? Sim, na usina Henry Borde foi bombardeada, a fortaleza de Itaipu, né, na Praia Grande, que era São Vicente, foi bombardeado. Ou seja, nós tivemos uma guerra de verdade, né, com trincheiras no interior, muitas pessoas morrendo. Campinas foi bombardeada, inclusive a estação de trem, morreram crianças, morreram mulheres, idosos. Foi uma coisa terrível. E São Paulo acabou se rendendo, né? Santos teve, como eu falei, o porto foi cercado, aí para evitar que os navios do Getúlio entrassem, foram colocadas minas na entrada do Canal da Barra, minas para destruir os navios, enfim. Uma coisa realmente de guerra mesmo, né? E é isso. Então gerou essa situação,
E gerou muitos fatos curiosos, né, na época, né? Inclusive meu artigo de domingo na Tribuna, esse domingo agora, eu vou falar do ouro para a vitória, né, que foi o esforço que os paulistas fizeram pedindo à população que doassem ouro, e prata, e bronze, metais para o esforço de guerra, para ser vendido, para que os paulistas pudessem comprar armas, capacetes, remédios, alimentos para os praças. E os santistas se mobilizaram bastante, né? A gente tinha 120 mil habitantes, mais ou menos, em 32, e nós coletamos 60 quilos de ouro, né? A meta era 1 grama por habitante, que daria 120 quilos. No final, nós arrecadamos meia grama por habitante. Sim. Mas estou falando de 1 mês e meio de arrecadação. Então, se tivéssemos mais tempo, com certeza, Santos talvez alcançasse essa meta de 120 quilos. E eu fiz uma conversão desses 60 quilos de ouro, quanto seria hoje em dinheiro. Seriam 25 milhões de reais. Então, olha só como a cidade realmente se mobilizou. Todos os clubes da cidade, os clubes esportivos, os clubes sociais, os clubes culturais doaram as suas medalhas, os seus troféus. O Vasco, o Saldanha, o Santos, o Brasil, o Jabaquara, a Portuguesa, todos eles doaram seus troféus para esse esforço de guerra. As pessoas comuns doavam broches, os artistas doavam quadros para serem leiloados. Foi uma mobilização bastante grande. E a cidade se mobilizou de uma forma muito interessante. Inclusive havia uma curiosidade, que eu até escrevi um artigo sobre isso, não sei se isso está no meu... Isso até está no meu blog, que eram os batalhões infantis. Batalhões infantis. Claro que eram batalhões mais simbólicos, não eram batalhões que iriam para o fronte de guerra, mas eles tinham um lema muito duro se você olhar nos dias de hoje. O lema dos batalhões infantis era: se for preciso, nós também iremos. Olha que forte isso. Sim. E você via as fotos dos batalhões infantis, eram crianças de 3, 4, 5 anos de idade, tipo aquele marcha-soldado com capacete de brinquedo, com arma de brinquedo. Era uma mobilização, era um frenesi absurdo, né, da vontade dos paulistas de realmente enfrentar essa situação adversa, politicamente falando, através das armas, né? Então, assim, foi uma coisa bem pesada e que gerou esse... Olha só, o batalhão dos órfãos da Constituição são crianças, olha lá. As meninas, obviamente, vestidas de enfermeiras, né, que era o papel das mulheres, né, nessa revolução, enfermeiras, etc. E os meninos todos vestidos de mini soldados, com armas ali de madeira. Santos tivemos também esse batalhão? Não, mais esse é de Santos. São batalhões de Santos. Inclusive essas fotos... Gonzaga, lá do Gonzaga, batalhão do Gonzaga. Batalhão do Gonzaga lá. O próximo é um batalhão do centro da cidade. Quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo... Tem o batalhão Marquês Gerval, que é lá do centro, ou seja, uns jovens, adolescentes, crianças, todas ali... com espírito, né? Como se fossem quase que reservistas, né? Imagina falar isso, né? Se necessário, também iremos. Olha só que forte isso, né? Exatamente. Então, realmente, a Revolução foi algo que mexeu muito com o brio do paulista, do santista, que está aqui em São Paulo, né, no litoral, que sempre teve essa pecha de brigar pelas coisas, né? Tanto pela libertação dos escravos, pela República, pela Constituição, pelos direitos trabalhistas. Santos é uma cidade que sempre elevou sua voz no Brasil para as lutas, né? E é importante que a gente saiba disso para a gente manter esse espírito, né? A gente não pode ficar com o espírito de aceitar. Eu sei que tem muita gente que fala assim, não, tem que aceitar que dói menos, né? Eu acho que a gente não tem que aceitar. Se a gente vê que algo não é bom para a sociedade, se algo não está indo bem, nós temos que levar a nossa voz e brigar pelos direitos coletivos, né? Eu acho que não tem que brigar só por si. Acho que a gente tem que brigar por todos. A cidade tem que caminhar junto, as pessoas têm que caminhar junto. E para caminhar, Fernando, é importante que as pessoas tenham conhecimento da história. Sim. A história não é algo para você só se entreter, é algo para fazer você refletir, para você compreender o passado, compreender os erros do passado e não repeti-los, para você pegar as boas práticas do passado e repaginá-las para os tempos modernos, obviamente, dentro de uma nova visão, ressignificando, até porque nós temos hoje tecnologia, né, que ajuda bastante.
Então é importante que a gente tenha esse conhecimento da história e principalmente celebrar o 9 de julho como uma data importante para a gente ter orgulho, né, do nosso passado, orgulho dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, porque é o que vai nos levar para frente, né? Como a gente quer que nossos filhos, nossos netos tenham orgulho do nosso caminhar, a gente tem que também olhar para trás e ter orgulho disso tudo. Perfeito. Sérgio, até é importante que você colocou, obviamente em outubro a guerra acabou, uma série de problemas, vítimas, famílias, inclusive os órfãos, Sim. a faixa lá. Como é que ficou? Depois do fim desse momento delicado, como é que a cidade se reconstruiu? O Estado, é claro, mas a cidade se reconstruiu aí diante dos impactos. Muitas crianças perderam seus familiares, seus pais principalmente. Como é que ficou depois? Existe aí? E como que a imprensa, o papel da imprensa, você como jornalista, como que a imprensa noticiava esses episódios aí? Como é que era a relação nesse sentido? Certo? Isso é uma pergunta interessante, a relação da imprensa com essa história. Já em 1930, quando teve a Revolução, que depois o Washington Luiz, a imprensa paulista, ela estava, boa parte dela a favor, obviamente, da manutenção do governo e de Júlio Prestes assumir o governo, mas tinha uma imprensa também que era a favor do Getúlio, era getulista. E quando o João Pessoa morre, o nosso porto, que era um porto com muitos nordestinos que para cá vieram para trabalhar, houve uma manifestação geral de comoção em função da morte do João Pessoa, que esses nordestinos foram às ruas protestar e exigir que a cidade de Santos, de alguma forma, fizesse uma homenagem a João Pessoa. E aí, então, um vereador lá, que queria aparecer na fita, né, junto a uma massa de eleitores, né, propôs que trocasse o nome de uma rua tradicional da cidade, que era a Rua do Rosário, para torná-la Rua João Pessoa. Então, a João Pessoa lá no centro, ela nasce nesse contexto de 1930, com a morte ali do João Pessoa. A Rua do Rosário em relação à Igreja do Rosário. Sim, a Rua do Rosário é uma rua antiga, do século XIX, né, por conta da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, né, que é ali em frente à Praça Rui Barbosa. E aí acontece, quando tem a Revolução, quando o Getúlio ascende ao poder, o jornal A Tribuna, por exemplo, o Diário de Santos e outros jornais combateram essa situação, criticaram o Getúlio e tal. E esses mesmos getulistas da cidade foram às ruas e empastelar esses jornais, tocaram fogo nos jornais. Interessante. Né? Tem até no meu blog também, Memória Santista, tem um artigo sobre o incêndio da Tribuna empastelar. O jornal ficou fora do ar ali, fora do ar no modo de falar, sim, né? Sim. Ficou sem circular pelo menos uns 2 meses, porque queimaram tudo, queimaram os linotipos, a oficina de gráfica. E não foi só a cidade, a Tribuna. Foram jornais como, por exemplo, o Diário de Santos, também foi atacado, e o Diário de Santos nunca mais voltou, ele parou de circular de vez. Já estava cambaleando, ali foi a pá de cal no Diário de Santos. E em 32, obviamente, quando tem esse contexto dos paulistas, a imprensa de Santos toda... A matéria. Olha lá, o incêndio da Tribuna. Você vê que mais embaixo, se ele descer um pouco mais, Sim. vai ter a imagem das oficinas. Aí a imagem das oficinas todas destruídas, né, pelo incêndio criminoso. Ele chamava de empastelamento. Né? No Rio de Janeiro também aconteceu com vários jornais lá, por conta dessa questão Aí fica mais claro aí o que aconteceu. Olha lá, tudo destruído aos linotipos. Era o M. Nascimento? Era o Manuel Nascimento. E em 32 também tivemos aí uma participação bastante intensa da imprensa, jornais como Gazeta Popular, a própria Tribuna, noticiando, né, o Jornal da Noite, noticiando as questões de São Paulo, conclamando a população a participar, a participar de forma efetiva, né, não indo só para as frentes de batalha, mas ajudando nessa retaguarda, né, com alimentos, com roupas, com capacetes, a campanha do capacete de aço, de produzir capacetes, a campanha do Ouro para a Vitória, enfim. Uma coisa interessante em relação ao Ouro da Vitória, que ele foi arrecadado até 1º de outubro, é que aí São Paulo se rende, então aí a questão ficou um remanescente desse recurso do Ouro para a Vitória, e aí a decisão foi mandá-lo para a Santa Casa de Misericórdia,
de Santos, recebeu esse remanescente do Ouro para a Vitória, e com esse dinheiro a Santa Casa fez um hospital de tuberculosos em Campos do Jordão. Santa Casa teve um hospital de tuberculose em Campos do Jordão, foi feito inclusive com esse dinheiro do Ouro para a Vitória de São Paulo. E também não tinha, Sérgio, os getulistas aqui na cidade também? Como é que... Houve confronto também entre getulistas e, obviamente, os que estavam lutando contra essa decisão? Na Revolução de 30, isso ficou muito claro, essa posição dos getulistas e dos contrários. Em 32 já não tão, porque foi tão forte a resposta de São Paulo que os getulistas ficaram quietinhos, porque eles sabiam que o negócio ia feio pro lado deles. Então eles ficaram mais quietos. mais light. E outra, depois de 2 anos pedindo ao Getúlio uma Constituição em nada, acho que até os próprios getulistas que acreditavam que ele fosse fazer o gesto e não fez, começaram a mudar de ideia também. Muito bom. Sérgio Williams, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos logo mais aqui no Jornal em Foque, um tema muito interessante que a gente está batendo papo e você está nos acompanhando. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Acesse o Google Notícias e acompanhe os boletins diários do BocNews. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. O Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Quando o BocNews surgiu, não havia celular, computador pessoal nem internet. O tempo passou, mas a essência da sua credibilidade jornalística está mantida. Além disso, o BocNews acompanhou as novas tecnologias e expandiu suas atividades. Aos 38 anos, o BocNews oferece ao público jornal digital, site, redes sociais, o programa Jornal em Foque e outras plataformas sem perder a sua essência. BocNews, credibilidade e pluralidade de opiniões há 38 anos.
Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque deste feriado, desta terça-feira, dia 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista de 32, convidado o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, Sérgio Williams, que está dando uma aula, verdadeira aula aí, sobre não só a data, mas também a participação de Santos dentro desse cenário, com muitas curiosidades. Ele que está à frente também do portal Memória Santista. Quanto tempo, né, Sérgio? Memória já tem uns 12, 13 anos já. 13 anos, uma referência aí também, é memoriasantista.com.br. É obrigatório para você entender um pouco não, muita coisa sobre a história de Santos. Ele escreveu agora um artigo nesse domingo também sobre 32, a participação de Santos, muito curioso também. E Sérgio, falando nisso também, Santos tem também uma associação dos combatentes de 32, né? Provavelmente, obviamente, não tem mais nenhum combatente vivo, mas a associação está ativa, você tem contato, tem informações sobre esse assunto? A associação foi criada para dar guarida para os ex-combatentes, porque eles começaram a receber uma pensão do Estado, né? Eles conseguiram uma pensão do Estado, então a associação ela fazia esse trâmite para essas pessoas. E também auxiliava na questão de saúde, enfim, várias coisas. E também tinha a questão do memorial, de lembrar, de fazer os eventos cívicos no 9 de julho e tal. Hoje não tem mais nenhum ex-combatente vivo, né? Então, assim, esse lado da associação já não tem mais função, e virou uma instituição meramente cultural para celebrar o 9 de julho e celebrar essa história na cidade. Hoje eles estão no espaço lá no prédio da Sociedade Humanitária e tocando a vida, né? Tocando a vida. Eu acho importante essas instituições continuarem existindo, porque elas, de certa forma, elas guardam, né, um pedacinho da memória da cidade. Sim. E é importante, porque se a gente for perdendo isso, a gente perde pessoas que estão motivadas para contar essas histórias. Eu acho que toda instituição cultural, por menor que seja, é importante. Eu falo Clube Fotos Amigos, a Sociedade dos Trovadores, a Revolução de 32, Clube de Filatelia, de Numismática, os museus, né, as bibliotecas. Eu acho que todos esses equipamentos culturais que nos traz conhecimento, que é muito importante a cultura do conhecimento, né? É importante todas as culturas, música, dança, circo, sim, claro. Teatro, é claro que é importante, mas a cultura do conhecimento é tão importante até porque ela subsidia todas essas outras culturas, né? Nenhum músico vai construir uma música sem ter um conhecimento de alguma coisa. Nenhum cara que vai fazer uma peça de teatro, um dramaturgo vai fazer uma peça de teatro, ele precisa estudar, ele precisa ter referências, né, sobre os assuntos da história e tal, para poder construir uma narrativa. Então é preciso valorizar mais, Fernando, esse segmento da sociedade, que é a cultura do conhecimento, e infelizmente, já vou começar agora meu chororô, infelizmente no Brasil é pouco valorizado, né? Hoje as pessoas não vão mais a bibliotecas, as pessoas não frequentam quase museus no Brasil, mas aí vai para a Europa, todo mundo quer ir em museu, né? Paga pelo museu, aqui as pessoas não vão e se pagar reclama. Então é complicado, a gente precisa construir essa plateia, Tem que ser de graça, o Museu Pelé, por exemplo, é de graça. Tem que ser, senão o cara não vai. Então assim, é necessário fazer uma construção de caminho na base, que é nas crianças. Sim. A gente precisa ensinar as crianças a cultivarem um valor pela identidade cultural das cidades, pela história, olhar para o monumento da cidade e saber quem é que está retratado ali, saber o contexto daquela história, até porque se ele sabe e valoriza, ele vai brigar por aquilo, né? Hoje você vê monumentos da cidade largado às traças, porque ninguém cobra o poder público, os agentes públicos não estão nem aí para isso, porque também desconhecem o valor daquilo, né? Só é valoroso se dá luz, né? Se tem holofote. Então é triste isso. Espaço na mídia. Espaço na mídia. Então é triste isso, porque a gente precisa. É o nosso patrimônio. Isso chama-se patrimônio. Tenho certeza que você está na sua casa, você vai tomar conta das suas coisas dentro da sua casa, daquele objeto que decora a sua mesa de jantar, daquele objeto que está em cima da sua escrivaninha, ou da sua própria biblioteca pessoal, né? As pessoas valorizam e dão valor para isso. O que está nas ruas também nos pertence, né? Se você vê um monumento da Praça da Independência, que é um monumento ali em honra aos irmãos Andrada, cara, dá pena. Outro dia eu vi um vídeo de um rapaz lá falando que roubaram a placa lá. Já tinham roubado aquela placa. O monumento tá sujo. Nós tivemos o bicentenário agora, em 2022. Sim.
Foi um fiasco. Foi um fiasco. Fizeram lá um memorial do Zé Bonifácio ali na Praça Mauá. Uma super iniciativa bacana. Não era o melhor dos mundos, obviamente que não é o melhor dos mundos, mas já é alguma coisa. Né? Mas vive fechado, vive fechado. Eu falei com o governo, falei assim, olha, escuta, vocês têm que tomar uma providência, isso aqui vive fechado. Ainda ar-condicionado. Ainda escutei assim, mas pelo menos nós fizemos. Falei pra quê? Pra ficar fechado? Né? Transferiu o banheiro público. Sabe? Então, assim, é importante. Agora está lá o Parque Valon, bacana. Acho que é importante a gente ressignificar também os espaços. Não é porque a gente é historiador, a gente gosta do patrimônio, que as coisas têm que ser como era no passado. A gente tem que dar também uma repaginação. A cidade precisa avançar. Mas avançar com responsabilidade, se você tratando o patrimônio público como ele tem que ser tratado. Você vê o Coliseu está na 20ª reforma. Que completou agora 100 anos, você está escrevendo. Completou 100 anos, né? Uma história tão bonita, um teatro que enche os olhos de todos os artistas que vêm aqui. E sabe, vão inaugurar e aquela coisa, se não cuidar... É uma parte também, né? Se não cuidar, daqui a 10 anos vai precisar fazer de novo. Então, vamos parar, vamos começar a tratar as coisas como elas têm que ser tratadas, sabe? Ter uma cultura de manutenção, ter uma cultura de divulgação. Você vê volta a falar eu falo muito de monumento, as pessoas falam, fala tanto de monumento, mas você olha os monumentos, você olha lá o Padre Bartolomeu de Gusmão, ali na Praça Rui Barbosa. Eu tenho certeza que 90% das pessoas não tem nem ideia de que seja o Padre Bartolomeu de Gusmão, não sabe o alcance da importância mundial que teve o Padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Ele pode ser comparado. Ele pode ser comparado a um Isaac Newton, a um Benjamin Franklin. Isaac Newton descobriu a gravidade, que caiu a maçã, aquela história da maçã. O Benjamin Franklin descobriu a eletricidade empinando pipa. O Bartolomeu Gusmão, ele descobriu ele criou o conceito da navegabilidade aérea, criando um balão. Mas é um balão de ar quente, não importa. É um conceito filosófico e científico daquilo. A partir da invenção do Bartolomeu, é que hoje o homem chega à Lua com os foguetes. Que exagero! É a evolução das coisas. E nós tivemos um santista que deu início a um conceito mundial de navegabilidade aérea, Bartolomeu Lourenço de Gusmão, que tem uma estátua ali na Praça Rui Barbosa, que toda dilapidada, não tem um comunicado, não tem um painel contando a história. Né? Aí vai mais longe o irmão dele, Alexandre de Gusmão, que foi o homem que elaborou o Tratado de Madrid em 1790, que é o tratado que quebra a linha de Tordesilhas e que permitiu que Portugal avançasse sertão adentro e transformasse o Brasil nas dimensões continentais que tem hoje. Ou seja, um santista elaborou um documento, uma peça jurídica que permitiu que o Brasil tivesse o tamanho que tem hoje. Olha só a significância disso. E ainda vai o maior de todos, que é José Bonifácio de Andrade Silva, né, que é mineralogista, o cara que pensou em conceitos de meio ambiente, o cara que pensou em conceitos diversos de democracia, trouxe para o Brasil os conceitos da Revolução Francesa. Tem uma estátua no Bryant Park, em Nova York, sabe, junto com os libertadores da América, o cara que engendrou a libertação no Brasil e manteve o Brasil unido, né, porque a América Espanhola foi fragmentada em várias repúblicas. A América Portuguesa foi mantida, unida, porque o Bonifácio fez de tal forma que conseguiu manter dessa forma. E é o patriarca, o patrono da independência do Brasil. Nós temos aí o que... Hoje, agora tem um pouco mais, né? Temos lá a estátua dele em frente ao Panteão, que eu particularmente gosto muito. Mas aquela estátua nada a ver, o cara segurando o celular, fazendo selfie. Gente, é interessante. Nova perspectiva. É uma perspectiva. Para muita gente que não sabe, eu falei que ele é mineralogista. Ele descobriu uma pedra chamada petalita. Da petalita se extrai o lítio. O lítio é a base da bateria de celular. Ou seja, se nós temos celular, foi porque o Bonifácio, a exemplo do Bartolomeu com o conceito, descobriu um mineral que mais tarde foi descoberto que esse mineral era o mineral que extraiu o lítio. Então tem uma brincadeira histórica naquela estátua. Ele está segurando um celular porque ele, de certa forma, ele é um dos caras que fez com que aquilo existisse. Então existe essa transversalidade, essa brincadeira, que é bacana. Só que precisa ser contada. A estátua Essa é de Nova York. Nova York, né? Nova York. Então tem aquela ali em frente
do próprio Panteão dos Andrades. Então, se essa história que eu estou acabando de narrar tivesse ali numa placa, eu tenho certeza que a ressignificação das pessoas para aquele monumento ia ser outro. Então, é isso que falta na cidade. Falta até tiveram algumas iniciativas, que nem o navio ali, que com a subida da maré, você sim, o Kestrel, sim, teve participando inclusive disso, e ali também no emissário submarino, a mesma situação. Caçato Maru. Até são exemplos de você usar a tecnologia a seu favor aí também, né? Sim. Então é importante até, Sérgio, comentar isso aí, você tem uma participação importante também nesse processo também, né? Então, tanto o Kestrel ali no Canal 5, quanto o Caçato Maru no emissário, que foi lançado no contexto da celebração dos japoneses, né? Tem a Tomiotaki, tem agora o Jardim Japonês, tem a estátua da imigração japonesa, então tem todo um contexto ali. Ali tem a experiência com tecnologia de realidade aumentada, mas também tem placas contando um pouco da história, né? Tanto do Kestrel quanto do Bonifácio. Bonifácio. Criticar, a pose dele. Eu acho super bacana. É mimimi. É mimimi, a gente só reclama também. Eu sou uma pessoa que eu sou a favor de trazer a tecnologia, de trazer a nova leitura, fazer o prédio público antigo ter um lado novo. O que estão fazendo no Parque Valongo eu acho muito bacana, o que eles estão fazendo, mas assim, tem que saber o que falam, não é? Nós não está resgatando a história. Nós estamos dando um novo olhar, uma nova perspectiva para aquele espaço. E estava um espaço também abandonado. Estava abandonado, alguém tem que fazer alguma coisa. Então o mérito também é por aí. Mas assim, alguém tinha que fazer. Sim. E com certeza isso ia ser feito em algum momento. Agora, tem que vender as coisas do modo correto. Né? Agora precisamos valorizar mais os museus. Por exemplo, o Museu Devaney, que é o Museu do Esporte, que celebra o esporte de Santos. Que nós temos marcas fantásticas no esporte. A cidade mais esportiva do Brasil. A cidade mais esportiva do Brasil, graças ao Devaney, que foi lá e batalhou em 1956. O museu está largado às traças. Está largado. Né? Lamentável. É lamentável. E assim, a gente tem que brigar. Por isso que eu falei, a gente tem que conhecer a história. Para poder brigar, tem que saber pelo que está brigando. E a gente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, nós temos um sonho que não é um sonho nosso. Ninguém inventou a roda, Fernando. Desde a década de 50, eu falo de 1956, foi promulgada uma lei municipal que dizia o seguinte, que a Municipalidade de Santos e o Instituto Histórico e Geográfico de Santos iam unir as forças para criar o Museu da Cidade, e esse Museu da Cidade seria alocado no prédio do Instituto Histórico e Geográfico de Santos. Tem uma lei municipal de 56, assinada pelo então prefeito Antônio Ezequiel Feliciano da Silva. Em 62, essa lei foi ampliada, dizendo que além do Museu Histórico da cidade, o Instituto seria responsável pela guarda e organização dos arquivos históricos da cidade. 62. Só que isso ficou esquecido no tempo, como tantas coisas são esquecidas no tempo. E aí ficou debaixo da gaveta, a ponto de... Infelizmente o Instituto também não foi gerido por pessoas que tinham um olhar para o compete da instituição, pelo estatuto. Né? Toda instituição tem um estatuto e tem as competências. Olha, nós nascemos para isso. Sim. Infelizmente, muitas pessoas jogaram isso, virou um poço de vaidade, a ponto de, nos anos 90, a municipalidade criar a Fundação Arquivo e Memória. Não sou contra, mas não havia necessidade de criar, porque o Instituto já estava com essa prerrogativa de fazer isso. Só que, infelizmente, é questão de gestão. Né? E a Fundação também acaba não fazendo muito isso também. Não por questões de compete, mas é que ela tem travas administrativas muito complicadas. E o Instituto está querendo, desde que a gente assumiu aí o Instituto em 2019, a gente quer voltar com essa força. Queremos criar um museu da cidade. Porque assim, nós temos o Museu do Café, legal. Museu de Pesca, bacana. Museu do Porto, que não é nem um museu, é um acervo organizado. Inclusive... Não tem plano museológico. Talvez agora vão fazer. Vai fazer lá nos armazéns ali, 1, 2 e 3. O Museu Ferroviário. Museu Ferroviário. Ferroviário. Quando anunciaram... 9 milhões. Seria bom, né? O Museu Ferroviário. Eu fiquei bastante chateado, se alguém do governo estiver ouvindo, então eu vou dar um recado. Existe governo do Estado, né, que foi... Eu sei, mas o governo, mas o governo municipal podia ter ajudado a executar o plano plurianual, porque o plano plurianual desta gestão tem lá um item dizendo que a municipalidade, reconhecendo a lei de 56, ia juntar forças junto ao Instituto Histórico e Geográfico de Santos para criar um museu da cidade. Está lá no PPA.
9 milhões ajudaria bastante? Pô, 9 milhões resolveria. A gente faria o museu todo, com um plano museológico, com acervo, com educativo, com restauro. Ia fazer tudo. E oferecer para a cidade um espaço para que as pessoas pudessem conhecer as histórias da cidade. Sim. Porque hoje, que nem eu estou falando, porque eu tenho a história na minha cabeça. Mas se você quiser saber qualquer coisa de Vicente de Carvalho, qualquer coisa de Lídia Federici, de qualquer... Você não tem para onde ir. Bartolomeu de Gusmão, Alexandre de Gusmão, Brás Cubas, o processo colonial, a cana-de-açúcar, né? Você não tem para onde ir. Então é complicado. Agora tem Museu do Café, legal, café. Museu de Pesca, legal, pesca. Museu do Porto, legal, tá lá. Aliás, o Museu do Porto está muito bem organizado. A turma, apesar de não ter essa questão do plano museológico e tal, mas a turma lá tem um carinho tão grande que dá gosto de ver o trabalho que eles estão fazendo lá. Há um interesse. Inclusive, nós estamos na Associação Comercial fazendo uma exposição de um extrato do Museu do Porto. Inclusive, tem aí, depois você vai falar sobre o... Agora, e o Museu da Cidade, que é tão importante? Né, para a gente ter um espaço. E é um museu, Fernando, pedagógico, não é um museu turístico. Ele é turístico por consequência, mas a função dele é pedagógica, é ensinar, principalmente as crianças, trazer as escolas, falar da cidade, falar da evolução de Santos, falar da importância, colocar na cabeça das crianças a importância da história pessoal delas. Olha, a sua história é importante, você tem que saber a história do seu pai, do seu avô, do seu bairro, da sua rua, porque é legal saber a história do Egito, de Roma, claro. Mas mais importante que tudo isso é saber a história de onde nós vivemos, entendeu? Então, assim, é uma luta muito grande. Infelizmente, passaram os 4 anos, a gente não teve nenhum movimento em relação aos museus da cidade, nesse PPA, e aí os caras anunciam um museu ferroviário. Cara, é brincadeira. Tá de brincadeira. Eu não quero ser da turma do não. Eu falo, eu sou contra. Coisa já montada, não é questão de ser contra ou a favor. É museu ferroviário? Bacana. Mas, cara, e o nosso? Sim. E o nosso acordo, a nossa proposta, o nosso compete, a nossa meta. Esqueceu? Entendeu? Por quê? Porque o Sérgio é um chato? Não, sem contar, Sérgio, sem contar também, praticamente todas as nações, todos os povos passaram por Santos. A gente está comemorando 150 anos da imigração italiana. Sim. Né? Tivemos, não muito tempo, também a japonesa, enfim, síria, libanesa, enfim, praticamente todos os povos que estão no Brasil hoje têm população, passaram por Santos. Né? Então, só até o Museu da Imigração, o próximo a isso daí, né, passaria por isso daí, por essa realidade, né? Isso acaba sendo esquecido, infelizmente. E é triste, porque assim, todas as pessoas, de certa forma, têm um pé nessa imigração, né? Eu, por exemplo, minha mãe é portuguesa, né? Veio de Portugal para cá. Então, assim, com certeza a maior parte da cidade tem aí um pé, tanto no porto quanto na imigração. Nós temos muitas histórias. O que falta a gente é conhecer essas histórias, valorizar essas histórias, para a gente ter esse sentimento de orgulho pela cidade e lutar pela cidade. Você não vai lutar pelo que você não conhece. É isso que a gente martela. Você não vai valorizar aquilo que você não conhece. Se você vai ver uma estátua depredada, se você não sabe a história daquilo, para você que se dane a estátua, que leve embora. Sim. Mas não é assim. Tem um porquê. As coisas todas têm um porquê. E essas pessoas que estão hoje no poder público, daqui a 50 anos, elas também gostariam de ver a história delas contada. Né? Então, assim, não é uma coisa desimportante. É uma coisa importante. Só que, assim, precisa dar o valor. Né? Precisa... arregaçar as mangas. Exatamente. Sérgio Williams, a gente vai para o rápido intervalo comercial e voltaremos logo mais no o último bloco do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade.
Acesse Google Notícias e acompanhe os boletins diários do Boc News. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewstv e ainda na versão digital do Boc News. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Boc News pelo Google Play Store. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. O Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Quando o Boc News surgiu, não havia celular, computador pessoal nem internet. O tempo passou, mas a essência da sua credibilidade jornalística está mantida. Além disso, o Boc News acompanhou as novas tecnologias e expandiu suas atividades. Aos 38 anos, o Boc News oferece ao público jornal digital, site, redes sociais, o programa Jornal Enfoque e outras plataformas sem perder a sua essência. Boc News, credibilidade e pluralidade de opiniões há 38 anos. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje, entrevistando o jornalista presidente do Instituto Histórico Geográfico de Santos, Sérgio Williams, que tem uma série de projetos aí, inclusive está com uma proposta aí, a história do Porto de Santos. Sérgio, como é que está esse belo livro aí? É claro que isso daí não é o livro em si ainda. É um mock-up. É, exatamente. Né? Então, vou mostrar para Olha, eu quero aproveitar essa plataforma virtual e televisiva para fazer um apelo. Tá aí, espaço aberto. Esse projeto, e é incrível, Fernando, assim, a gente trabalhando em história da cidade, eu fui ficando surpreso, absolutamente surpreso, com a ausência de bibliografia sobre certas coisas importantes da cidade. Por mais incrível que possa parecer, e é verdade, mas não existe um livro que conte a história do Porto de Santos de forma bem substancial, do começo até os dias de hoje. Não existe. Não existe. É inacreditável. Impressionante. Não existe. Existe livro sobre, por exemplo, teve um livro muito sobre Eugênio Itatinga, um livro sobre o Santos Náutica dos Transportes, um livro sobre transatlânticos, mas assim, coisas bem superficiais. E quando tem um livro sobre a história do Porto, que nem nos 120 anos do Porto lançaram um livro lá, Porto de Santos 120 anos, era um livro só de fotografia, com um artigo lá da Clotilde Paul, que escreveu um artigo de 4, 5 páginas só. Mas nada. O resto é tudo coisa pequena.
Então, a gente percebendo essa situação, a gente fez uma proposta de desenvolver um projeto literário que até brinquei, falei bem metido, né? Assim, é o livro definitivo, mas não é difícil, não tem como, de ser o mais completo livro sobre a história do Porto de Santos, já escrito na história do Porto de Santos. E nasceu, isso já tem 1 ano e meio, e nós já estamos aqui, ó. Isso aqui é um boneco, né? O mocap que eu falei. Eu até falei que é uma arma branca. Quantas páginas? Ele tem mais de 400 páginas, mais de 300. Essa é a ideia, né? Já está pronto. Está pronto. Isso aqui é um boneco. E ele fala de tudo sobre o Porto. Tudo. História, ele conta a história desde os primórdios, do homem de Sambaqui, depois ele vem sobre os índios, depois chega Pero Lopes de Souza em 1532 e lança. Aí tem a parte poética, né? Para mim, o Porto de Santos começa nesse momento, quando as âncoras da frota de Pero Lopes de Souza toca o fundo lodoso da entrada do Canal da Barra, ali nasce o Porto de Santos, em 1532. E para exportação, em 1541, quando o primeiro lote de açúcar produzido na região sai daqui, em 1541, então o Porto de Santos começa ali. Então não é 120 anos, porque ali é a partir do porto organizado da atracação do Nasmith, em 1592, ali começa o Porto de Santos organizado. Enfim, a gente tem uma história mais completa, falando de tudo. Desde o projeto do Porto de Santos, do Guinle, do projeto de Outeirinhos, da Pedreira do Jabaquara, da usina de Itatinga, do projeto da Lemoa, do terminal de Conceiçãozinha, que era para ser um terminal petroleiro e acabou não sendo. O engenho dos Erasmus, por exemplo, é muito antes, né? Até aí, não, já é colonial, né? Exatamente. Então, assim, essa relação do açúcar, né? Eu tenho aqui uma parte estatística que fala do movimento de navios, de entrada e saída, de passageiros, de carga, do Porto de Santos desde 1897. Ponto a ponto, ano por ano, detalhe por detalhe. Então, assim, fala de todos os dirigentes, desde a Companhia Docas, pela Autoridade Portuária, Companhia Docas do Estado de São Paulo, a partir de 1980, com Sérgio da Costa Mate, todos os ex-presidentes, biografia de cada um. Fala de todos os terminais portuários hoje, fala de reboque, fala de praticagem, fala de dragagem. Fernando, fala de tudo. É um livro extremamente completo. Quantas pessoas você entrevistou? Não foi um livro de entrevistas, foi um livro de bibliografia. Falei com algumas pessoas, obviamente, mas não, a carga é mais os relatórios da Companhia Docas, matérias de jornal. Foi um trabalho de pesquisa absurdo. Quanto tempo você começou? 1 ano e meio. 1 ano e meio, mas assim com uma equipe trabalhando, e a gente agora chega ao final. Por que agora eu falo do apelo, né? A gente fez uma Lei Rouanet. A gente captou um início lá com a própria autoridade portuária, são R$245 mil o projeto, captamos 100 mil, que é para a parte de pesquisa, e começamos a buscar parceiros no Porto para bancar o resto. Pela Lei Rouanet, que é renúncia fiscal, ou seja, o cara paga e depois pega de volta. Fernando, nesse 1 ano de captação, nós não captamos nada. Nós oferecemos para diversas empresas portuárias e não tivemos respaldo. Por isso que é muito difícil quando eu falo da cultura do conhecimento, né? Agora estamos tentando ver se a gente consegue fazer um bem bolado com os terminais portuários, cada um dando alguma coisa, coloca logomarca, a gente dá a contrapartida em livros para os terminais, para ver se a gente consegue viabilizar esse projeto. Exatamente. Porque assim, ele está pronto, só que eu não tenho dinheiro para rodar ele na gráfica. Que é muito caro. R$110 mil só de gráfica. Não, né? Caro, porque, olha só, olha o livro. Sim. É um livro de luxo, de 400 páginas, papel couché, de primeira qualidade. Enfim, nós estamos infelizmente, nessa briga. Eu tenho que lançar esse livro em setembro. Eu tenho um contrato para lançar ele no dia do aniversário do Museu do Porto. Então eu só tenho mais Museu do Porto? Museu do Porto agora em setembro, não sei a data exatamente. Então você tem... Eu tenho um mês. Demora para rodar? 1 mês para rodar, então tem 1 mês só para captar esse remanescente. Sim. Então já estou com o alerta vermelho ligado, correndo aí se tem alguma pessoa de terminal, de empresa ligada ao setor portuário. Por favor, se puder nos ajudar, será uma ajuda muito bem-vinda para a história da cidade. Porque, volto a dizer, e ouso dizer, é o mais completo livro sobre a história do Porto de Santos já escrito na história do Porto de Santos. Não tem outro igual. Sérgio, importante seu apelo, porque é um trabalho histórico, então, enfim, quem puder, isso não vale só para as empresas
diretamente ligados ao porto, mas empresas interessadas que queiram, né, difundir, até pelas N relações aí que tem em relação ao Porto de Santos. A gente torce, fica na torcida aí, vamos aí esperar aí que sensibilize vamos as ver. autoridades. É mais um também, canal né, para a gente fazer o apelo. Exatamente. E o Instituto tem feito esses trabalhos. Fizemos esse ano o livro dos 130 anos do Jornal Tribuna. Eu, pessoalmente, fiz mais 2 livros, né? Um já está lançado, que é o da Sociedade Humanitária, e tem mais um para ser lançado também em setembro. Aliás, setembro será um mês agitado. Qual o livro sobre a Santa Casa de Misericórdia. Olha, que legal. Esse foi livro com recurso direto, né? A Santa Casa bancou o livro, né? E também é outra surpresa. Nunca foi publicado um livro também sobre a história da Santa Casa, assim, de forma completa, né? Tem um livrinho lá, mas muito assim superficial. E eu começo a pensar cá com meus botões, por que não lançam esses livros? É porque realmente, Fernando, dá um trabalho, é custoso financeiramente. Então, assim, é muito difícil ter alguém resiliente e insistente para tocar adiante um projeto dessa envergadura. Então, assim, a gente tem esse perfil mais, né, insistente e resiliente. Então, por isso que as coisas saem. Mas você vê, olha, mesmo assim, é um passar chapéu difícil, né? E eu sou um cara que sou bom de passar chapéu. Eu vou na Câmara todo ano, peço dinheiro para os vereadores, para a gente conseguir fazer a nossa digitalização dos acervos históricos. Emendas, sim. Emendas parlamentares. Alguém indicou emenda para esse livro? Nem... Não, porque ele era Lei Rouanet, eu não posso então, botar dinheiro na emenda. Eu pego as emendas para a gente fazer os projetos de digitalização. Agora a gente quer... até o projeto de digitalização também que está numa nova... Voltou, né? Como é que está o projeto de digitalização? Então, esse ano nós vamos retomar agora no segundo semestre, conseguir 120 mil reais em emendas para fazer mais um lote grande de jornais. Já temos com mais de 2 milhões de páginas já disponibilizadas. Isso ajuda demais na pesquisa, demais, assim, absurdo o que ajuda. E a gente ainda está nesse... E esse ano nós vamos ter uma novidade. Nós vamos lançar uma biblioteca digital com 500 obras literárias escritas em Santos, desde o século XIX até os dias de hoje. Estou falando de Afonso Schmidt, Rui Ribeiro Couto, Martins Fontes, Lídia Federici, Pagu, Olau Rodrigues, J. Muniz, tudo que for escrito... que foi escrito, digitalizado, disponibilizado numa plataforma gratuita, com busca por palavra-chave. Esse projeto que a gente chama de Biblioteca nas Nuvens, o Instituto também recebeu recurso de emenda, e nós estamos aí, emenda federal no caso, né, para a gente poder executar esse projeto. E para o ano que vem, já estou aí conversando com os deputados da região. É difícil também. Falei com a Solange Freitas, que já me inclinou aí uma emenda parlamentar. A deputada Rosana Vale também já indicou uma emenda parlamentar, inclusive a da Biblioteca Virtual, a emenda é dela. E eu procuro todos sem distinção, Fernando. Eu não vejo partido político. Eu, quando eu vou à Câmara, eu falo desde do PSOL ao PL. Eu não vejo distinção. Eu acho que a gente luta pela cidade, pela cultura do conhecimento. Essa é a nossa luta. E a gente não esmorece, a gente briga, a gente às vezes é chato com agente público, mas a gente faz isso pela cidade. Se a pessoa não acreditar, paciência, que ela que não acredite. Mas é o que a gente está fazendo, e o Instituto Histórico Geográfico está aí brigando, restaurando o seu imóvel aos pouquinhos. Agora nós estamos com uma pintura para ser feita, estamos entrando no Condepasa com o pedido de autorização e buscando os recursos para fazer o museu, enfim, vamos tocar a vida e fazer o nosso papel pela cidade de Santos. Sérgio, para a gente finalizar, o tempo está curto, mas assim, só para coisa, daqui a menos de 3 meses teremos eleições. Você acha que essa questão do patrimônio histórico vai estar presente na discussão? Ela precisa estar presente na discussão, porque Santos é uma cidade histórica. Santos tem um perfil histórico. O patrimônio precisa ser discutido, e muito bem discutido. E a cultura, de fato, precisa ser valorizada. O produtor cultural, quem faz cultura, aquele que precisa, né, ser atendido, ele precisa ter a ajuda do poder público. Então, assim, vamos trabalhar essas questões do patrimônio histórico da cultura com muito carinho, que todos os candidatos se debrucem nessa temática, porque nós vamos estar aqui de olho. Perfeito. Sérgio Williams, muito obrigado pela tua participação, fundamental esse olhar. Enfim, os nossos pré-candidatos, por enquanto, está aí uma dica importante, e também as empresas interessadas em apoiar esse projeto do Porto de Santos, e por que não, é claro, o museu
para Santos. Santos merece, uma cidade riquíssima em história e aí feito aí uma participação fundamental no cenário não só nacional, mas internacional. Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Fernando. É sempre um prazer falar com vocês. Esse foi o Jornal em Foque nesta terça-feira, feriado, e muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que você pode assistir a qualquer momento nas nossas redes sociais, canal no YouTube, youtube.com/bocnews. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook, facebook.com/Jornal BocNews. E você também pode nos acompanhar às 3 horas da tarde, a reprise na TV com Santos, canal 8 Vivo, canal 11 Net Claro, 45 da VIP Way e 5 horas da tarde na Rádio Santos FM, 92,5 MHz. Mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo dia e um ótimo feriado. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.